Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário você está assistindo, tá? Então mais um vídeo para vocês, mais um dia. Hoje é terça-feira, né? Então já estamos na contagem regressiva, né? O que eu falei, 3 semanas. Semana que vem lá para sexta, a gente já começa a hiperidratação, porque na outra já é peak week. Então a semana normal ainda total só tem mais essa. A próxima semana a gente já começa a ver essa questão do carboidrato e tudo mais, que vai reduzindo ainda mais. Então basicamente estamos no final aí, trabalho quase feito, graças a Deus, né? Foram 4 meses, cara, sem uma refeição livre, tá? Eu não fiz uma refeição livre, seguindo o plano ali, as refeições que eu montei 100%, tá? Então assim, cara, foi realmente complicado. Lembrando que eu saí de 2 campeonatos ano passado, outubro e dezembro, e só relaxei ele no caso em janeiro, né? E um pouquinho de fevereiro, e já iniciei uma preparação, né, para esse campeonato aí de julho, e depois de julho em Minas tem agosto ainda no Rio, né? E aí eu pretendo arriscar na Men's Physique, que é de bermuda. Não vou deixar de treinar a perna e trazer aqui para vocês. Porém, como o foco é mais ombro, costas, que eu vi que quando eu fico seco, eu tenho uma linha até que dá para competir. Então, por que não, né? Então, eu até pensei em competir 2 vezes agora em Minas, né? De bermuda e de Classic Physique, né? De sunga. Porém, pensei, pô, vou estar em outro estado, né? Eu tenho que voltar também. Então, acaba que o cansaço pode bater bastante. Então, o que eu fiz? Eu pensei, pô, vou dividir. Vou na Classic Physique em Minas, né? E na Men's Physique eu vou no Rio. No Rio é mais confortável, perto da minha casa. Então, eu consigo ter um trabalho mais tranquilo, né? Bem feito. E, cara, é basicamente isso. O que acontece também? Hoje é treino de anterior. Ontem eu postei o vídeo no nome errado, mas se vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente já vai estar consertado, né? Ali na introdução vai estar escrito posterior, né? Ontem, e hoje é anterior, ou seja, a parte da frente inteira do corpo. Ou seja, vai peito, vai ombro, né? Vai quadríceps, vai adutora, tá? Então, ou seja, a parte inteira da frente, abdominal, né? Ontem, no caso, foi flexora, foi costas, né? Que teve uma remada, entendeu? Abdutora, né? Então, é basicamente assim que eu estou dividindo meu treino, com uma alta frequência. Como meu foco é mais parte de trás do corpo, que é o que mais tem defasagem, eu estou fazendo posterior 3 vezes, tá? Treinando a parte de trás do corpo 3 vezes. Que eu faço, a divisão tá até aqui do lado. Posterior, anterior, posterior. Aí descanso. Anterior, posterior e descanso. Ou seja, 3 dias de posterior e 2 dias de anterior. Eu consigo ter aí um volume mais fracionado, não fico tantas horas na academia e consigo, nessas séries que eu faço, como não é excesso, porque tá bem com bastante frequência, né? Eu estimulo bastante na semana, eu consigo manter intensidade em todos os exercícios praticamente, tá? Uma estratégia muito boa, né? Então, vocês viram que ontem eu gravei tudo que eu comi. Eu esqueci de gravar, de postar o bendito do lanche da tarde, se eu não me engano. Só faltou isso ali, a janta era mesmo que o almoço. E o lanche da tarde foi, né, tipo um bolinho, um biscoitinho que eu faço de proteína doce, com banana, aveia,
leite em pó, pô, eu gosto bastante, né? E nessa fase, cara, como tem um carb up, né? Vocês sabem disso, ali 2 dias antes do campeonato, o atleta que vem depletando físico, ele faz uma super compensação de carboidrato. Né, como a sensibilidade de insulina na captação de glicose está boa, otimizada, né? Ele aproveita isso e aumenta o consumo de carboidrato depois de dias de depressão, que vai estar 0 carbo, e aí onde joga o carbo muito alto, né? Nesse dia para encher o físico, para no dia seguinte subir bem cheio e seco, tá? Por isso tem manipulação de água e carboidrato, né? E o que acontece? Nessa fase, a melhor estratégia é você usar no carb up, nessa fase de carboidrato, não é pegar e comer doce de leite e tudo mais, sujar. Tem gente que faz e dá certo, né? Mas o que acontece? Eu gosto de manter os alimentos que eu tô, né, usando na minha preparação. Então, nessa fase, cara, eu tirei, tipo assim, doce de leite, né, que eu não gosto muito de consumir açúcar, no dia anterior, entendeu? Então eu tirei, por exemplo, se for usar, eu uso um mais natural, mel. O mel eu vou usar no meu carb up, biscoito de arroz, entendeu? Tapioca, aveia, whey, né? Só para ter um pouquinho de proteína, leite em pó, desnatado, né? Sem nenhum aditivo, aquele bem natural, usar mesmo só o leite como ingrediente, a banana, entendeu? Então, assim, abacaxi para ajudar na digestão, que são alimentos que eu estou usando nessa preparação, que vocês podem ver nos vídeos, né? E, ou seja, chega lá, tem menos chance de gerar um desconforto, alguma coisa que possa me prejudicar, porque eu chegar lá e vou fazer o carb up, botar um pão, que eu não estou acostumado a comer pão, eu não sei como meu corpo vai reagir, né? Ele não está acostumado com aquele alimento, às vezes pode me dar um problema ali no intestino, e aí chego no dia do campeonato retido, né? O trabalho de meses é jogado fora, né? Então eu vou manter basicamente os alimentos que eu venho consumindo, tá? Então por isso que agora eu já venho reduzindo queijo, né? Requeijão, né? Esses alimentos, tá? Justamente para ir adaptando meu corpo para realmente fazer um carb up, porque eu já montei o carb up, a base mais ou menos, né? Com base no último que eu fiz, que deu certo. Então eu botei mais ou menos a mesma quantidade de proteína, de carboidrato, né? Proteína eu não boto muito alto, porque como o nome já diz, é carb up, e a proteína vai lentificar a digestão. A não ser que seja uma proteína de uma absorção mais rápida, né? Por exemplo, whey, por exemplo, entendeu? Mas eu vou botar também o peito de frango sem nada, tá? Então, basicamente, só o peito de frango, que é basicamente nessa fase ali também a gordura, ela vai atrapalhar a digestão, né? Lentificar. Então, não tem por que botar uma carne vermelha no carb up, né? Vai demorar mais para entrar carboidrato no músculo, justamente por causa que vai lentificar a digestão. E como o carb up são pequenas refeições ao longo do dia, com muito carboidrato, né? Se eu jogar essas carnes mais pesadas, que tem uma digestão lenta, provavelmente eu não vou conseguir encher. Então, por isso que se você usa proteína nessa fase, tem que ser uma proteína mais magra, com baixíssimo percentual de gordura, né? E não em muita quantidade, né? Eu gosto de ter só para não ficar dando pico durante o dia. Zerar a proteína, por exemplo, só carboidrato. Aí eu não gosto muito, tá? Que a glicose leva muito, enfim. Pico de insulina, eu também não gosto muito dessa abordagem não, por isso que eu boto sempre um pouquinho, né, de proteína ali em cada refeição do carb up. Só explicando para vocês, mas falta 3 semanas pro carb up ainda, né? 2 semanas e pouco, mas eu já tô até explicando, mas tem relação, né, com a minha dieta atual, né? Então por isso, ele parou de comer queijo, ele parou de comer requeijão, embora ontem no vídeo teve requeijão, que foi a última vez. Mentira, vocês não vão mais me ver usando, tá?
E eu acho que basicamente isso, pessoal. Hoje, né, como eu gravei tudo que eu como ontem, hoje basicamente e treino. Hoje é só o treino. Semana que vem já muda, tá? A dieta mais um pouquinho, vai reduzindo mais um pouquinho do carboidrato e aumentando a proteína para minimizar o catabolismo. E eu vou registrar isso tudo para vocês também, tá? Cada mudança de dieta, vocês podem ficar tranquilos que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? E é isso, cara. Falei bastante. Agora vamos pro primeiro exercício. Eu começo sempre com o exercício com maior percepção de esforço. No caso é a cadeira extensora, que depois eu vou para um supino, que é muito mais tranquilo, tá? E por último, né, mais tranquilo mesmo, é uma cadeira adutora, tá? Como ontem estava muito cheio a academia, né? Tinha fila, tinha 3 pessoas na frente para fazer abdutora, que seria no treino de posterior ontem, tá? Eu fiz a adutora ontem para fazer a abdutora hoje. Nossa, João, mas não vai afetar seu treino de anterior hoje? Não, porque eu não faço nenhum exercício com a adução de perna. A cadeira extensora não pega adutor, né? Você vê, você não fica com pés aduzidos. Você não faz adução. E mesmo assim o volume é baixo, né? 1, 2 séries num dia ali. Então no dia seguinte não vai prejudicar a performance, a recuperação. Então não é todo dia, eu acabei invertendo a ordem. Então hoje vocês vão ver que vai ser abdutora ao invés de adutora, tá? É a única diferença aí. E é isso, cara, brigando para manter as cargas nessa fase, né? Se você tá em cut e você quer preservar sua massa muscular, né? Se você tá fazendo ali 3 séries no exercício, com uma carga ali alta, né? Progredindo, uma estratégia para você manter massa muscular, você reduzir esse volume de treino para manter a sua carga maior, entendeu? Para manter aquela intensidade, aquela carga. E se você reduz a carga, né, você nunca vai estar progredindo, você vai acabar perdendo massa muscular. Então vamos supor que você fez o bulking ali, seu processo de ganho, você começou com 30 quilos no supino, passou 6 meses, uma progressão assim. Você chegou depois de 6 meses nos 36 quilos no halter, certo? Nossa, maior carga que você tem. No cutting, né, você não pode fazer uma restrição alta para não perder tanta intensidade, né, você secando aos poucos e tentar o máximo possível manter esses 36, entendeu? Para depois que você voltar para o bulking de novo, você ter como ponto de partida esses 36 quilos e quem sabe chegar depois nos 40. Ou seja, você vai galgando gradualmente, entendeu? Agora você chega nos 36 e aí você entra no cut, você reduz para melhorar, né? Enfim, para ter mais repetição, você vai para o 32. Aí depois, ou 30 até mesmo, você volta. E aí você vai pro seu bulking novamente, você vai chegar nos 36 de novo. Você nunca vai sair daquela carga. Você vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. O objetivo é subir, manter, ou até mesmo dependendo no cut, você consegue aumentar um pouquinho, para depois aumentar mais um pouco. E sempre ir evoluindo, tá? Então, o volume de treino é importante? Sim, ele é até importante até certo ponto, tá? Mas você tem que ter como ele como base o como foi seu bulking. Se você progrediu, né, nos exercícios, então esse é seu volume de treino ideal. Cada um tem seu volume de treino individualizado. Se você conseguiu progredir com aquele volume, mantenha ele. Você pode reduzir apenas no cut, para você manter suas cargas. Já que você está com menos carboidrato, a lógica é realmente reduzir um pouquinho, tá? E aí depois no bulking, quando você voltar com aquela energia, você pode voltar ao mesmo volume que você usava antes, entendeu? Para você sempre estar ganhando, mantendo, ganhando, mantendo, ganhando, mantendo, nunca perdendo. Então, só uma dica aí, né? Muita gente já sabe disso, mas tem muita gente que não sabe, apesar de ser algo básico, tá? E é basicamente isso, pessoal. Vamos pro primeiro exercício, tá? A estrutura das séries, como sempre, está aqui do lado, para você ver mais ou menos. Eu faço a primeira série de aquecimento com 50% da carga, minha carga máxima, que vai ser a última série, eu tenho ela como base.
Depois eu faço uma série de preparação com 70%, uma carga mais pesada. Faço apenas 4 repetições, que é metade da primeira de aquecimento, que eu faço 8. Nossa, mas por que você faz 4? Porque como é uma carga mais pesada, se eu faço 8, eu já, mesmo sendo preparatória, uma carga mais leve, eu já tenho uma fadiga maior, já acumulo mais fadiga para minha série principal, né? Então, conforme você aumenta a carga, você vai diminuindo a repetição, mesmo que seja aquecimento, preparatória, entendeu? E aí, depois disso aí, eu faço uma com 90%, para ver se naquele dia eu vou estar realmente apto a levantar minha carga máxima, que eu uso como base 90% da minha carga máxima, que é quase ela. E aí eu faço 1, 2 repetições para ver se realmente vai fluir ali, né, na minha faixa de repetições, que eu faço de 5 a 8 repetições. Dá para ter uma noção. Você que vai tendo mais tempo de treino, você consegue ter essa noção. E depois dessas séries aí, eu faço a minha série válida, 1 ou 2 séries válidas, tá? E aí, o que eu faço? Dependendo de como for minha série principal, a primeira série válida, a segunda série eu vou ou manter, tá? Ou aumentar ou diminuir. Vai depender muito do meu rendimento no dia. Porque se vamos supor, primeiro saiu só 4 repetições, não adianta aumentar, eu vou ter que diminuir um pouquinho, entendeu? Se saiu 6, eu mantenho a carga. Agora se saiu 7, saiu 8, aí eu aumento, entendeu? Para a segunda série. Então a segunda série nunca é uma série específica, tá? Vai depender muito mais do meu dia, tá? Do que de algo padronizado. Então basicamente isso, pessoal. Falei pra cacete, 17 minutos aí. Quase acabando meu primeiro cardio do dia. E é basicamente isso. Espero que vocês curtam o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto e bora pra mais um dia. Pessoal, o ângulo não vai ficar muito bom, porque basicamente minha filmmaker não veio hoje. Então não vai ficar muito bom por causa do sol também. E esse ângulo fica meio ruim. Então já fiz as séries de preparação, aquecimento. Agora eu vou fazer a válida, né, com 104 quilos e tentar manter a mesma coisa do último treino, né? E vamos ver como é que vai ser. Pelo menos dá pra ver quantos, né, o tempo de execução aí e quantas repetições eu vou fazer mais ou menos, né? E bora lá. Let's go. Eu uso strap aqui por conta de estabilidade mesmo, cara. Porque é foda. E eu vou te falar, mano, o sono tá uma merda. Acordei 3 horas da manhã. Mas é isso. Carga e execução. Vambora. 1, 2, 3 e...
Ai, que merda, cara. Ai, que bagulho do capeta. Que pariu. A Filmmaker não veio. Problemas na lombar. Então o ângulo não vai ficar muito bom por causa do sol, cara. Hoje tá um sol do caraca, um frio do caraca aqui na cidade. Mas tá fazendo um sol absurdo aqui. E não esquenta, inclusive. Mas vai dar pra ver quantas repetições eu vou fazer mais ou menos, né? Então isso aí só vai ser hoje também, nesse vídeo de hoje. Mas tá tranquilo também. A primeira é com 7,7 e a segunda com 8,4. A gente vê quantos que vai sair, beleza? Descansar mais um pouquinho e vamos meter marcha. Descansar mais um minutinho aqui e vamos ver. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e é mais ou menos, cara. Mais ou menos, mais ou menos. Mas acho que a execução ficou melhor até. Então, vamos ver. Vou descansar para fazer a segunda aqui. O último treino saiu 3, eu acho, com 84. Então vamos ver, né? Eu guardei uma na reserva aí pra ver se vai melhor essa série do que no último treino. Então vamos ver como é que vai ser. Dependendo, eu faço um rest em pause com 77 mesmo. E é isso. Ou deixo pro segundo treino da semana, né? Eu vou ter mais tempo para descansar. Porque eu vou treinar peito sexta. Então, se eu fizer um rest pause para jogar muito tríceps, às vezes eu nem consigo treinar bem na sexta. Dorzinha no peito, chato. Mas é isso, faz parte também da loucura. Vambora. Descansamos bem já. E marcha. Um, dois, três. 1, 2, 3 e... Mesma coisa que no passado, velho. Mas é isso aí. Então, pessoal, vou fazer uma elevação lateral aqui agora. Consegui manchar a caneleira. Embora essa caneleira não seja muito boa, né? Mas vou fazer com ela mesmo. Dá pro gasto. E
Eu nem sei se eu tô botando certo, mas enfim. O último treino saiu com 20, vamos fazer 2 séries, né? E vamos ver quantos vão sair. Saiu 6 ou 5, acho. Então, a meta é pelo menos sair 5 bem feitos. Senão eu nem conto. Vamos ver. Let's go, let's do, bro. Ah, exercício que eu não gosto, cara. É muito ruim a percepção de força aqui, é muito alto. É foda. Ainda mais nessa fase com fome do caralho. É foda, energia zero. Vamos ver. Ai, caralho. Já roubei um pouquinho, mas foda-se, né? Incrível que pareça. O outro lado que é mais fraco saiu 6. Até estranhei mais. Saiu mais do que eu esperava. E aí eu vou aumentar, manter. Botei os pezinhos ali. Botei o celular e o negócio do microfone. Porque elevação lateral é um exercício mais pesado. Então, você aumentar uma placa todo treino, você só vai se fuder mesmo. Então, o negócio é micro progressão. Mas vamos ver quantos vão sair. Deve dar o quê? 300 gramas a mais? Deve dar. Vambora. Pelo menos 5 aí. 1, 2, 3, 4. Ai, bom. E o último exercício, último não, tem abdutor ainda. Aí, como eu já fiz tríceps não, supino, o tríceps já tá aquecido, então não vou fazer nenhum de aquecimento aqui não. Vou fazer direto mesmo. E é isso. O último treino foi 20, então vamos tentar manter 20 para ver quantos que vão sair. E é basicamente isso, cara. Eu tô conseguindo manter as cargas, alguns eu até aumento a repetição, mesmo nessa fase mais cansada. E é isso, naquele pique mesmo. Vambora. Depois tem o pior ainda, que é a abdutora. Foda, ontem eu não fiz porque tava cheio lá, velho. Aí eu troquei com a adutora, que também não é legal. Mas é isso.
Pessoal, 55. Vamos tentar manter a carga do último treino. Pra ver quantos vão sair. E boa. E vamos ver. Na última série aí do treino, já fizemos uma preparatória, aquecimento. E vamos ver.